Sejamos todos bem-vindos. Deus está conosco. Jesus está conosco. Nós nem sempre estamos com eles. Mas isso aí se dá em virtude da educação que até então nós recebemos. Porque tudo é fruto, aquilo que nós fizermos é fruto da educação que nós recebemos. E o Evangelho veio trazido pelo Cristo, com a permissão de Deus, a pedido do próprio Cristo, para colaborar na nossa educação. Eu escolhi o tema de hoje para o grupo Sociedade Espírita, Associação Espírita Cristo Caridade Canoas, Rio Grande do Sul, Encontros com a Realidade, a partir de dois pensamentos de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, que os pensamentos, eu farei uma prece de abertura em seguida, os pensamentos são esses, que até agora queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. E o outro pensamento, cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. Isso é do livro Palavras de Vida Eterna, do Emmanuel. Então nós sempre pensando que basta orar para resolver tudo. Quem ora tem fé, mas só a fé sem obras, diz Tiago, não resolve as situações conflitantes. Nós não vamos descobrir sozinhos. Muitas vezes precisamos da oração, da ajuda amiga, da espiritualidade, para entendermos os caminhos que nos são oferecidos, porque tudo converge para nós no universo. E essa conversão se dá através da realidade do dia a dia. Então o texto de hoje, o tema de hoje, é encontros com a realidade. A realidade é que vai nos mostrar como é que estão as pesagens das nossas atitudes até aqui. Mas eu vou fazer uma pequena prece de agradecimento a Deus por esse momento que ficaremos juntos. Agradecemos a atenção de todos e que possamos sempre nos reunir para conversarmos sobre o Evangelho, que ele nos conduz através de uma educação consistente à tão sonhada felicidade. Sonhar é bom, mas trabalhar para realizarmos os sonhos é muito melhor. E o Evangelho nos aponta, então, corretamente os caminhos para chegarmos mais rápido, concretizarmos os nossos sonhos para sermos felizes. Então, agradecemos a Deus nesses momentos, que possamos juntos percebermos a presença de Deus em tudo, em todos, e agradecer muito por Deus ter nos enviado Cristo, pelo roteiro de luz que Ele nos deixa, chamado Evangelho. E agradecemos àqueles que continuaram dentro da preocupação da divulgação do Evangelho, através das palavras, através dos seus próprios atos. Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Sebastião Leão e toda a caravana de espíritos que trabalham incansavelmente, Paulo de Tarso. Os três primeiros são os mentores da Casa Cristo Caridade. Mas Paulo de Tarso, a quem eu rendo agradecimentos, porque ele nos fez com que o Evangelho chegasse com bastante integridade, com muitas explicações extras, até as nossas mãos. Então que possamos receber bons fluidos, realizarmos boas irradiações, que todos aqueles que estiverem sob os nossos pensamentos, que são pontes, para a ajuda que os Espíritos vão levar, que todos que possam estar do outro lado dessa ponte do nosso pensamento recebam as irradiações de amor do grupo do Sociedade Espírita Cristo e Caridade. Então agradecemos muito a Deus pela oportunidade. Então aqueles, sempre dizemos, aqueles que possam ajudar, que tenham coragem, que tenham persistência, que tenham ajuda espiritual para continuarem ajudando. E aqueles que precisam de ajuda, que tenham humildade, que saibam pedir, mas que saibam também trabalhar, como todos aqueles que ajudam, para adquirir
conhecimento que lhes deem consistência para readquirirem a harmonia, o equilíbrio e a saúde física, mental e espiritual. Então, com esse pensamento, agradecendo a Deus, vamos logo então para o texto que nós trouxemos hoje para trabalharmos, que é encontro com a realidade da vida, né? Porque nós vivemos realidades. Nós não vivemos em tempo passado e não conseguimos viver em tempo futuro. Mas nós vivemos o tempo presente. O tempo presente é a nossa realidade. Estamos aqui hoje, né, 17 de junho, vivendo no dia 17 de junho, tentando vencer no mundo nesse mês de junho de 2020. Então nós vivemos as realidades a cada minuto das nossas vidas. Então quando nós sentimos dores, tristezas, vivemos dentro de mentiras, observando tudo isso, alegrias, harmonia, verdades, saúde, desastres, doenças, né? Diz que não existem doenças, existem doentes, mas agora existe um grande mal que assola a humanidade, que é um anjo de capa negra, chamado Covid, né? Que essa doença, esse vírus aí, que chega, ele está chegando como realidade. Então nós já tivemos muitas outras moléstias no passado, e cada moléstia foi vivida dentro da realidade daquele momento, quando a humanidade precisava, então, viver aquelas realidades. Por isso que nós lembramos, é bom sonhar com o futuro, mas esse futuro ele vai ser feito, ele vai ser trabalhado, né? Então, o que são, como é que nós vamos crescer? Dentro das verdades adquiridas, né? Verdades. Existe a verdade de Deus, a verdade divina, mas cada um de nós tem as suas pretensas verdades. Então nós vamos nos convencendo de certas coisas, aquilo que passa a ser as nossas verdades. Tomara que essas verdades sejam condizentes com a verdade da vida, a verdade divina. Não é isso? Então as verdades são aquelas que nós adquirimos, né, pelas escolhas. Tá certo? Então cada indivíduo, a gente diz assim, sonhamos muito com as estrelas, queremos estar entre as estrelas, mas nós já estamos entre as estrelas. Cada um de nós atualmente é o centro do universo. A sua realidade central está aqui agora. Então tudo do universo converge para nós. Não é isso? Tudo, então, pelos convites que a vida nos faz. Então nós lançamos perguntas e a vida nos manda convites. Então, dentro dos merecimentos, da fé, das orações, desse Cristo que nós tentamos nos adonar do Cristo, ainda até hoje existem religiões que tentam se adonar do Cristo. O Cristo é uma verdade universal, não é isso? É o caminho, a verdade, a vida, é universal, não é patrimônio de nenhuma religião particular. É nosso, Cristo é nosso, né? Nosso amigo, nosso orientador, nosso mestre. Então nós podemos ver que tudo converge, do universo converge para nós. Pensa assim, o universo conspira contra mim. Não, o universo me manda subsídios para eu despertar para essa realidade do dia de hoje. Então nós temos que nos preparar, nos tornarmos aptos a trabalharmos o dia de hoje. Para isso veio o Cristo, porque nós estamos praticamente totalmente desorientados, né? Então esses convites, que muitas vezes são convites externos, o universo nos manda, né? Através das pessoas, através desses desastres, dos males físicos, das dores, das alegrias, isso aí são coisas externas, o universo nos manda. Mas nós temos também os nossos afloramentos internos, dentro vindo lá da nossa matriz espiritual, que aflora. Então existe um choque, né, da minha realidade, vamos dizer assim, patrimônio espírito, com a realidade que eu vou enfrentar no mundo de dia a dia. Então nós estamos sempre dentro de um conflito, né, de viver os valores que nós adquirimos pelos convites que foram mandados lá atrás,
né? Com os convites de agora. Então nós devemos nos educar para sabermos analisar, fazer boas análises e tirarmos então dessas análises boas orientações que o Evangelho nos diz. Então nós aceitamos o Evangelho teoricamente, mas na prática, que percentual dessa teoria cristã nós colocamos na prática do dia a dia? Não é isso? Então esses convites internos, eles podem ser aceitos ou não. Então nós temos que ver, vamos nos preparar para aceitarmos que tipos de convites, né? Essa conspiração do universo, o universo conspira contra cada um de nós da mesma forma, se mostram da mesma forma, né? Agora, nós que vamos dar atenção para determinados quesitos. De acordo com a nossa maturidade espiritual, moral, nós vamos prestar atenção e vamos responder, então, a esses convites externos do universo. Não é isso? Então, uma vez aceitos esses convites do universo, eles vão gerar possibilidades através das ações, né, que são desenvolvidas pelo ser pensante, o espírito, o indivíduo, né? Então o ser pensante vai gerar. O que ele vai gerar? As ações, e as ações vão gerar consequências. Aonde? Nos campos gerais, né? Nos campos de realidade sempre atual, né? Nós relembramos ali atrás que nós não conseguimos viver no passado. Nós vamos repensar, nós vamos relembrar o passado. Então são os nossos afloramentos, né? E nós vamos dentro daquilo que a vida nos ofertar, através dos auxílios da natureza e dos seres pensantes, racionais e irracionais, nós vamos desenvolver então uma forma de nos redirecionarmos para esse dia de amanhã, que ainda não existe, né? Então nós vamos viver as consequências do ontem, nos campos de realidade de hoje, criando uma nova tendência, né, para observarmos novamente as realidades do momento que virá logo agora após. É isso? Então, as oportunidades, elas podem se parecer no transcorrer dos tempos, mas nós as veremos de forma diferenciada, porque nós estamos em constante crescimento espiritual, crescimento moral e crescimento intelectual. Isso aí nos dá condições, então, de nós reavaliarmos, então, né, vamos dizer assim, que a gente é esquisito dizer isso, nessa percepção, né, daquilo que o universo nos manda, dos convites do universo, né? Então, nos campos reais, hoje, agora aqui é uma realidade, nós observamos, então, em quais níveis, né, nós estamos vivendo as experiências, né? E essas experiências vão se somando e vão se avolumando, né? Só que muitas vezes essas experiências se avolumam tanto que elas excedem as nossas forças. Aí nós entramos aquela famosa situação que nós conhecemos bem, que excede as nossas forças, e nós passamos então a necessitar de ajuda externa para vir carregar as nossas baterias da fé, as nossas possibilidades de merecimento, é isso? A nossa perseverança, a nossa, vamos dizer assim, a perseverança, né? A perseverança, aquele que perseverar até o fim vai se salvar, já dizia o Evangelho, né? Então, muitas vezes esse volume, quando excede as nossas forças, nós vamos necessitar de doses imensas de amor fraterno para não sucumbirmos. E essas baterias que nos mandam essas cargas de amor fraterno, elas vão estar aonde? Elas vêm lá do passado e vão se propagar para o futuro, mas elas vão estar ligadas à nossa disposição agora, no dia de hoje, no encontro com a realidade do dia presente de cada um de nós. Então nós temos que cuidar, né? Prestar atenção nos nossos encontros com a realidade do dia a dia. Família, sociedade, grupo social, são as realidades que nós temos. Então esses grupos eles vão gerar então ações
vão gerar convites, e nós vamos embarcar nesses convites se nós quisermos. Embarcamos, modificamos alguns valores que estão vindo lá do nosso interior, né, das nossas possibilidades espirituais, dos tesouros espirituais, das raízes espirituais, nós vamos modificar e vamos agir de uma forma diferenciada daquela que nós estávamos agindo até pouco tempo. Lá no início nós não falamos que nós queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse? Hoje nós queremos o Cristo para Ele nos orientar. Modificou o Cristo? Modificou o Evangelho? Não. Nós nos modificamos para observarmos valores diferentes para situações praticamente iguais. Cristo não veio nos buscar. Então nós tentamos nos adornar do Cristo para que Ele nos servisse. O que Jesus veio trazer para nós foi o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que nós temos que usar para segui-lo. Porque Jesus não vem pegar a mão de cada um de nós e salvar. Eu sempre estou brincando, né, que eu fico preocupado, né, não digo nervoso, quando eu vejo nos vidros do carro um dizer assim, Deus é fiel. É lógico que Deus é fiel, os infiéis somos nós. É lógico que Jesus é fiel, né? Agora nós somos infiéis a Jesus, nós somos infiéis ao Evangelho. Como é que nós vamos resolver isso? É difícil resolvermos? É difícil resolvermos. Somente através de nós nos conscientizarmos sobre aquilo que nós estamos fazendo aqui, quem somos e para onde estamos nos dirigindo. Tá certo? Então, cuidarmos bastante. Então, prestar atenção nos nossos encontros com a realidade para corrigirmos as ações intempestivas e alimentarmos ações amorosas que possam gerar felicidade. Até aí é simples, né? Entender isso aí, concordar, eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo. Agora vamos colocar isso na realidade do dia a dia, né? Porque cada um de nós vai perceber esse dia de hoje de uma forma diferenciada, com seus olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós ouvimos os mesmos sons e percebemos os sons de formas diferentes. Nós ouvimos as mesmas palavras e as compreendemos de formas diferentes. É lógico que a partir dessas origens aí nós vamos agir diferentemente. Porque nós somos diferentes, nós estamos em níveis espirituais diferentes, né? Então eu trouxe de um livro aqui que está inédito ainda, né, do nosso amigo Candinho, do livro Relembranças, um texto que eu vou ler aqui, né? Porque hoje nós vamos cuidar para não passarmos do horário, não é isso? Porque se meia hora aí faz uma prece de abertura, uma prece de encerramento, nos sobra aí 20 minutos para a gente conversar e falarmos sobre a vida. Precisaríamos de uma vida toda para falar sobre uma vida. Agora, uma vida espiritual, ela transcende uma vida material. Então, é isso aí. Quantas palavras nós ouvimos, quantas palavras nós proferimos, quantos ensinamentos recebemos, quantos ensinamentos nós repassamos. Não é isso? E quanto disso tudo nós colocamos na prática do dia a dia para vermos se é bom. Então, do livro Relembranças do nosso amigo Candinho, livro inédito, né? Do texto número 31, Encontros com a Realidade. Eu vou ler aqui, daí nós vamos conversando, tá? Até que o nosso tempo chegue ao tempo derradeiro aqui de nós encerrarmos. Então, encontros com a realidade. Então, nós nos encontramos com o dia de hoje. O dia de hoje é real, o dia de hoje é real. Então, o que acontece? Tristemente, observamos a humanidade andando com a horda de desajustados, buscando o nada, mas com potenciais adormecidos e mal utilizados, tanto a tristeza que carrega consigo. Então diz que se nós conseguíssemos olhar a terra de longe, quem estiver fora da terra pode dizer, a humanidade é uma triste coisa, pode ser uma triste coisa, mas com um potencial muito grande, né? Dada a quantidade de tristeza que nós carregamos conosco, porque nós não entendemos ainda corretamente a justiça divina, né? Então verificamos nesse caso, né, onde existe tanta tristeza, mas que nós temos os potenciais adormecidos, somente a superfície dos angustiantes momentos atuais, pelos quais passam aqueles infelizes desorientados. Então, igual a água de um lago, né,
Igualzinho a água de um lago, nós só vemos a superfície, em profundidade nós não vemos. Então nós vemos os desajustes das pessoas, nós não sabemos o que vai, né, naquele coração, o que vai naquela mente, nós não sabemos. Então, quer dizer, são momentos angustiantes, né? Mas nós temos que olhar, porque isso aí são as realidades da vida, né? Dói o coração, né? Então dói-nos os corações, cobra-nos a razão, quando percebemos o ponto a qual chegamos, carregados pelos instintos negativos, que nos convenceram a acreditar nas riquezas perecíveis e transitórias. Então hoje nós estamos despertando para os verdadeiros tesouros que a traça não rói e o tempo não corrói. Pensamento do Evangelho, né? Enquanto caminharmos sem rumos, seguros, ou nas direções definidas pelas consciências desequilibradas, estaremos estagiando nas áreas dos sofrimentos multifacetados, das dores corpóreas e mentais. Então, quando nós estivermos no caminho das dores, acharemos as dores, né? As dores mentais, as dores corpóreas, são caminhos que nós trilhamos até aqui. Isso aí nós observamos, é só dar uma saída, nós observamos isso aí nas pessoas. Se fizermos exame de consciência, nós observaremos isso em nós, né? Não nos esqueçamos jamais dos conselhos do Messias, de Jesus, orientando-nos com a segurança e os alertas de amor. Então Jesus nos orienta com segurança dos alertas de amor, né? Pelos alertas de amor. Se pelo menos na ânsia de alcançarmos os campos de paz interior, percebêssemos que os nossos irmãos sonham os nossos sonhos, e buscam conquistas iguais às nossas, por certo, estaríamos compartilhando com eles as oportunidades concedidas gratuitamente pela lei maior. Nós vivemos os mesmos sonhos, estejamos no nível que nós estivermos. Então, quando nós nos apercebermos isso, nós vamos ceder aos outros as oportunidades que nós estamos tendo para percebermos isso. O futuro é uma parede com portas de comunicação para as alegrias ou para as inquietações. E depende de cada indivíduo escolher em qual dessas portas quer entrar. Uma vez decidindo, entenderá tardiamente o valor e o peso das suas ações. Tá certo? Os alertas são inúmeros, porém, pequeno potencial depende ou detém condições de entender as escolhas a fazer, pois são ainda ignorantes das verdades evangélicas e muitas vezes conduzidos por aqueles que se alegram com a tristeza alheia. Né? Então tem gente que desconhece as verdades evangélicas, que orientam e encaminham, tá? E ainda muita gente, os ignorantes são conduzidos facilmente por aqueles que têm uma boa verbe, um bom vocabulário, uma boa conversa. Nós temos que cuidar muito, né? Estes que nos conduzem pelos caminhos da ignorância, longe das verdades evangélicas, esses vampirizam os seus conduzidos, sugando-lhes as potencialidades físicas e mentais, tornando-os incapacitados para o trabalho da autoiluminação. Além da pessoa ainda viver num mundo de ignorância, ele não vai conseguir se autoiluminar. Não vai ser deixado. Ele vai ser enredado, né, pelas malhas da ignorância do outro irmão que se compraz com a tristeza alheia. Esses que fazem isso aí, que vampirizam, são os vendedores de ilusões, os mercadores de desajustes, carentes de amor, cegos para as vidas espirituais. O egoísmo é a força principal das suas andanças desastrosas. Então, tudo coisas que nós sabemos. Quando ouvirmos os ruídos provenientes das dores e o ranger dos dentes, não tapemos aos ouvidos aos tristes lamentos, pois são os pedidos de auxílio daqueles que só sabem sofrer. Então tem gente que só sabe sofrer, que não consegue sair um pouquinho fora e observar o que está acontecendo, né? Caberá aos missionários da luz o trabalho de orientar quanto à edificação espiritual dos pedintes de socorro.
né? Então todos estamos nos edificando espiritualmente, os que pedem socorro também. Já se falou que a humanidade parece uma triste coisa, eu adiantei ali atrás, né? Ideia com a qual não devemos pactuar, cabendo-nos modificar esse estado de perturbação normal, observado nos grupos formados pelos desmemoriados e ignorantes. Quem alcançou os campos das angústias, ali chegou empurrado pelos seus erros cometidos. Uma boa orientação poderá lhe servir como apoio básico e mudar o rumo da sua existência. Uma boa orientação poderá lhe servir como apoio básico e mudar o rumo da sua existência. Eles vão ter que trabalhar, né? Mas até mesmo uma boa orientação vai ter um apoio básico que pode mudar esse rumo. Se ele se apoiar direitinho, grande possibilidade de fazer uma grande construção. A verdade carrega consigo um grande poder transformador. Qual é o poder transformador? A força da libertação dos grilhões das dores. Nessa transição para a regeneração, cada vez mais o Evangelho será relembrado como forma de desestabilizar os sonhos das riquezas passageiras, que criam os nômades das inquietações, tá certo? Auxiliando-os e reconduzindo-os às trilhas do amor maior. Né? Então nós sempre estaremos nos encontrando com a realidade do dia a dia. Então vamos prestar atenção, quem é que consegue orientar onde é que está a verdade. Né? Se a pessoa que quer nos ajudar está trabalhando de coração aberto, está trabalhando com o Evangelho, pelo Evangelho, né? Está chamando Cristo para receber as orientações do Cristo e não para se servir do Cristo, querer se adornar do Cristo. Né? E quando nós orarmos, vamos sempre lembrar, né, para não cultivarmos uma oração somente pretendendo subornar a justiça divina. Justiça divina não tem suborno. Né? Então, quando a realidade da vida nos tocar, e ela está sempre nos tocando, vamos prestar atenção. São chances, o dia de hoje é a chance que Deus nos dá. Se estamos encarnados, é para vivermos o dia de hoje, né? Trabalhando as bases do ontem, trabalhando com muita fé que o amanhã vai ser melhor. Porque as experiências vividas no dia de ontem, no encontro da realidade o meu encontro com a realidade de hoje, vai me dar mais sustentação para eu seguir o Evangelho e ser feliz. Então esse é o nosso pensamento de hoje. Vivamos a realidade do dia a dia, utilizando as nossas bases mentais, espirituais e intelectuais, tirando proveito de todas as situações. Que se o mundo conspira contra nós, é porque ele está nos enviando oportunidades de observarmos aonde é que estão as chances da felicidade. Vamos com o Cristo, que com Ele nós teremos a felicidade. Então agradecemos muito a oportunidade, que as nossas águas possam ser fluidificadas, que os nossos lares visitados e que a ajuda chega, todas as instituições de caridade, especialmente as instituições de saúde, possam continuar trabalhando para mitigar as dores do corpo, né? E que os homens trabalhem para não terem dores do corpo, que tudo vem em nome do amor divino. Que assim seja.